estamos aqui mais uma entrevista com um atleta profissional, Léo Claro, né? Começamos a falar sobre filosofia Flatland e esse cara é um dos caras mais filosóficos do BMX Flatland, sem dúvida, um fenômeno, um cara que tem um embargo enorme aí, tanto no BMX Flatland como em vinil, em literatura. Me fala o que é o flat para você, o BMX Flatland, Léo? Obrigado pela introdução generosa. BMX Flatland, autoexpressão, expressão física de algo que poderia ser expresso como arte, como pintura, como música, como literatura. Você se expressa na forma de movimento, como se fosse assim como é a dança, como é o balé, como, enfim, como é o parkour, como todos os movimentos, né? O breakdance, enfim, tudo que tem movimento com arte, manifestação espiritual. Eu acho que o Flatland se enquadra nisso, que realmente o Flatland ele é mais do que movimento, é mais do que física, ele engloba isso sim, mas ele é mais uma manifestação espiritual antes de tudo. Eu penso assim, eu penso de uma interação, uma integração constante da matéria com o espírito, né? Então a bike já não é mais um pedaço de metal com borrachas e tal. Bike, eu acho que a maior parte dos atletas tratam como uma entidade realmente viva, né? Com um carinho, da mesma maneira que uma mulher que cuida das plantas conversa com essas plantas e enfim, que uma pessoa que cuida de animais conversa com esses animais, né? E se ele, não é que ele conversa e o animal entende, mas ele se comunica espiritualmente e o animal, as plantas, os objetos, eles compreendem energeticamente essa comunicação e eles devolvem para você. Se você acerta uma manobra e joga sua bike longe, poxa, que tipo de comemoração que é essa? Sendo que aquela bike cumpriu toda a função dela, né? E chegou no limite numa competição, você acertou, ela te deu tudo aquilo que você exigiu, você foi vitorioso no acerto da manobra, você, em vez de agradecer a bicicleta, você pega ela e joga longe, que é o que os gringos fazem. Você joga ela no chão, longe, como ela sendo supérflua naquela performance, um simples objeto. Eu acho que deveria ser o contrário. Se você for ver no Artistic Cycling, eles, antes de subir, né, o ciclismo artístico, antes de subir na bike, eles se apresentam para todos os lados das plateias, né, eles têm uma reverência, alguns ritual, apresentam um ritual, apresentam até a bike para todos, vejam, essa é a bike, sobem e executam uma coreografia impecável. Então eu acho que é uma coisa, o Flatland caminha mais para essa seriedade do que para um esporte underground que ele já é. Ele está caminhando para se tornar um esporte mainstream e bem como um esporte olímpico. E uma vez se tornando-se esporte olímpico, esqueça esse ar característico de marginalidade. Você terá atletas, verdadeiros atletas realmente demonstrando suas qualidades, suas criações. Esse é o caminho. E Léo, me explica uma coisa, o que você vê no dia a dia entre sua vida e o BMX Flatland em criar manobras, em executar, né, como a gente está falando aí de estilo, de lifestyle, de você se dar mais pela bike espiritualmente. Explica isso nas manobras que você vai executar no dia a dia, aquela que você vai criar, que você vai ter aquele tempo, se dedicar. Explica como funciona isso para você. Então, realmente se tornou, seria clichê falar que o Flatland se tornou uma religião, mas se tornou. Eu percebi que tanto a parte de criação quanto de execução e de êxito na consecução de um projeto de manobra que leva anos às vezes para chegar num ponto, né, de perfeição, precisava de um algo mais, um algo superior, que essa seria a parte espiritual, a parte intelectual e espiritual. Não só a parte mental, a parte do intelecto, mas a parte do espírito mesmo, a força espiritual. Então trabalhar o intelecto primeiro de uma maneira quase que programação neurolinguística, quase isso, mas trabalhar de uma maneira que você pudesse abandonar suas limitações, né, e incapacitações mentais, que não são físicas,
né? E de sempre achar que, por exemplo, que o gringo é melhor, que a bike é melhor, e porque lá ele ganha mais, porque isso, aquilo, que é tudo, não são a realidade, é a nossa interpretação da realidade, são coisas distintas, é o que a gente acha, né? Que eles têm mais facilidades, que o corpo deles é melhor, que a bike é melhor, isso e aquilo, e a globalização colocou a gente em pé de igualdade para ninguém dizer que a bike dele é melhor, porque você pode ter uma bike igual, porque a alimentação pode ser igual, porque, enfim, e sendo que temos vantagens de temperatura aqui, né, de um país tropical e tudo mais, né, sendo que em muitos países, alguns atletas, como o próprio Martin Popp, tinha que passar durante muitos meses parado por causa de neve, né, então, frio, isso é... Um atleta, a gente sabe o quanto isso é danoso e prejudicial, o quanto acarreta em perda de desempenho e para recuperar o tempo que leva, né? Então, no caso, eu percebi que havia uma integração e havia uma necessidade além do treino, porque o treino já estava no limite. Então 1 hora a mais de treino, mas essa 1 hora a mais de treino significa no outro dia não ter força para iniciar a primeira hora do próximo dia. Então tinha um limite físico de treino e mais o limite de manobras ainda havia sempre há uma demanda e fala, poxa, como que eu vou alcançar então agora manobras novas, sendo que eu cheguei no meu limite físico, por exemplo, te impedindo de progredir não só na bike, mas na vida como um todo. Uma vida um pouco mais de acordo com uma coisa holística, né? De acordo em harmonia com a natureza e com as pessoas e tudo mais, e sobretudo com algo superior, cada um chame como quiser. A partir daí vieram as leituras, eu tive uma loja, um sebo, muitos livros e passei a ler muito, passei a estudar a Bíblia, passei a estudar os filósofos, os pensadores, aí com a internet, YouTube e tudo mais. E curiosamente, no Mundial que teve aqui no Brasil, o Vic Gomes, uma das primeiras coisas que ele queria saber, ele me chamou, a gente conversou muito, mas aí a gente foi lá pro hotel e tal, e ele puxou um livro, né? O Tao Te Ching, né? Que é Tao Te King, que o pessoal fala, cada um fala uma pronúncia e tal, e ele, você conhece esse livro, jogou na cama assim, tal, lógico. Jogou assim o livro e tal, ele tava lendo e tal, e os pais dele são filósofos e tal, e ele também, então assim, eu percebi, poxa, Jorge Vic Gomes também está a ler muitos livros. Então assim, ele também estava nessa busca, porque ele também havia chegado no limite físico e fala, poxa, mas eu quero ir além, e o que eu preciso, né? E ele queria ver se, o Léo tá também nessa, tá indo além, o que o Léo tá fazendo? Será que o Léo também descobriu mesmo? E aí ele foi lá e constatou que o que eu estava buscando era o mesmo que ele também estava buscando. E pasmem, anos atrás eu vi que me falou, puta, anos mesmo, muitos anos, mais de 10 anos. Ele falou que o Martin, que eu perguntei do Martin Popp, e ele tinha me falado que o Martin estava fazendo yoga, meditação e tal. Na época eu não tinha entendido. Ele estava querendo transcender. E você viu o que aconteceu, né? É que não é só andar, vocês viram o que né? aconteceu? Você precisa transcender, trabalhar o psicológico, o mental. Totalmente. E ir atrás de algo que não é só físico, da bike, sabe? Eu vou montar, eu vou... Não, isso aí dura pouco no dia. O dia tem 24 horas, você fica 3 horas, quando muito, 4 horas, os privilegiados como eu, de ficar 4 horas em cima da bike por dia, 3 horas, isso aí é pouco ainda perto do dia todo. E o resto do dia, como você fica bem? A bike tem que contribuir com você. Você tem que, poxa vida, tá difícil, tá numa fase difícil agora, mas eu tenho persistência, entendeu? Eu tenho um objetivo. O objetivo na bike é a manobra, eu vou até o final. Então o objetivo agora é transcender este momento difícil, vou até o final. Então essas características que a bike traz para você, você continua com elas, você não percebe, mas a bike te molda, a bike te torna paciente, te torna persistente, te torna forte. Você recebe críticas e aí você questiona, eu ouço, acato essas críticas e mudo o meu ser, ou eu realmente acredito mais em mim e sigo. O quanto disso é ser cabeça dura e teimoso, o quanto disso é ser persistente, né? Você fica nessa dúvida. Então a bike te ajuda. Se a bike não te ajuda nisso, se a bike não te contribui em nada, nem menos ao físico, pelo menos saúde, então assim, poxa, pelo menos ela te dá o prazer de você andar e fazer uma manobra, já alguma coisa você tira da bike, entendeu? Agora, se ela não contribui em nada, não existe o porquê você andar de bike, sabe? É como um portal, né? Um
portal que você abre, se transcende para um além. Exatamente, você vê uma nova realidade através da bike. Você vê, e não só isso, imagina, os privilegiados como nós, que viajamos, imagina, o Japão, o privilégio de ver a cena borbulhando no momento, e não só isso, de ver uma outra cultura e tal. Quer dizer, se você não andasse de bike e tal, você teria tanta motivação de querer conhecer o Japão? Qual seria a sua curiosidade? Talvez não tivesse tanto de conhecer o Japão, entende? Talvez eu gostaria de querer conhecer a Itália, porque é um ponto turístico, mas não é forte no Flatland, mas pelo Flatland você quis conhecer o Japão, entende? Quanto isso te influencia? E não só foi pelo Flatland, só pelo BMX. Pela cultura, foi pela cultura, pela filosofia. E quando teve o Mundial, a gente trocou uma ideia antes disso, umas entrevistas com o Shino, com o Tsutomu, e falamos como eles montavam, o que faziam eles montar daquela forma. E eles me explicaram que eles usam muito movimentos, né, que eles buscam no dia a dia, que é de animais, pássaros, eles vão além, né, personagens, as artes marciais faziam muito isso. Então, quer dizer, o BMX Flatland não é só vou montar, vou copiar, não, é uma coisa além. Eu estudo o movimento em toda a sua amplitude. A minha irmã, por exemplo, é bailarina, né? Então eu cresci nesse ambiente, né? Então eu assisto muito patinação no gelo, eu adoro parkour, entende? Adoro o Chad Kelly, o pessoal do Street, o pessoal do Ryan Williams, o pessoal do Nitro Circus, pessoas, atletas que não estão exatamente andando de bike, de moto e tal. Pra mim é o mais absurdo, entendeu? O Nitro Circus também tipo, os caras, tipo assim, eles dão um prêmio, ó, você jogar um negócio impossível aí de morte aí e acertar, tem um prêmio pra você, mano. Um quer mostrar pro outro mais e é um absurdo, eu não sei onde vai parar. É magnífico para todo mundo que eu mostro, mesmo que não entenda nada de bike, olha aquilo e fala, caramba, você faz isso. Eu falo, meu, eu acho aquilo é algo que eu não faria. Eu não chegaria hoje, se eu estivesse andando de pulando rampa, essas coisas, eu não chegaria naquele nível. Eu admito, eu não chegaria naquele nível de risco e de capacidade de perfeição. São super atletas. Isso, e falando de nível, eu vi que, acompanhando sua história, seus vídeos, que você arrancou as pegs, você enterrou elas em certos literalmente lugares, e você buscou uma certa evolução, até mesmo teve vários comentários lá fora de atletas como Marty Copa, Efraim, entre outros, vi até Vicky Gomes falando, Léo, Insane Day, falando que você é maluco, louco, insano, que arrancou as pegs, até mesmo, né, pra buscar um nível totalmente diferente nas manobras. E me fala um pouco sobre essa sua insanidade de arrancar as pegs e se libertar dos freios também. Libertar dos freios foi o mais complicado. As pegs foi mais simples porque a mente já estava caminhando para a modernidade, mas as pegs foi um antes e um depois, né? Então eu andava old school, tinha esgotado as manobras de squeak, de pig squeak, tudo pros dois lados, pros dois pés, tinha esgotado, igual o Chase esgotou, eu tinha esgotado, e aí eu já não via mais desafio. Então aí ficou aquela coisa, as mesmas manobras, link pra cá, link pra lá, e já você fazia milhares de variações que eram imperceptíveis já, de troca de pads daquilo, porque realmente já estava esgotando. Bom, a partir dali tinha um pessoal já tirando os freios, né? Lá fora, aqui o Balu eu já tinha visto ele se frear há muito tempo. Aqui já tinha também o Rogério, o Vlad, que eram atletas que estavam andando já. O pessoal chamava ele no Ibira lá, eles eram os modernos, né? E realmente eram modernos. Os caras eram assim uma coisa. Mas eu não compreendia, né? Porque eu andava, o meu mindset era o cara que andava de freio. Então tudo era focado naquele tipo de manobra. E aquilo que ele estava andando, claro que minha mente não ia entender. É natural, por isso que eu entendo hoje, quando alguém não entende disso ou daquilo, e aí você tem que compreender que ele tá... Falta material psicológico para ele dar um julgamento, como um juiz que falta ouvir mais testemunhas antes de dar o veredito, entendeu? Então, falta material, falta ver vídeo, falta tirar freio, falta um monte de coisa para ele compreender daquilo ali. Então, chegou nesse momento, nesse impasse, que eu já não tinha mais como evoluir. Um dia aconteceu uma coisa
muito curiosa. Acho que o Ramon nem lembra disso. O Ramon, eu tava no Tomezan andando com ele, quebrou meu freio dianteiro. Não, quebrou meu freio dianteiro. Aí eu falei, pô, eu vou ficar andando só na roda traseira então, né? Que eu andava nas duas e tal, e fiquei andando na traseira. Aí quebrou meu freio traseiro. Parece piada, mas quebrou meu freio traseiro. Cara, eu nunca tinha tentado nada sem freio. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começou a garoar. A gente andava do lado de fora. A gente foi pro ginásio, num espacinho pequeno, sem freio. Eu olhei e falei, cara, espaço pequeno, sem freio, um lugar impossível de andar. É aquele lugarzinho amarelo dos vidros, entendeu? O lugar impossível sem freio e tal se tornou aquilo, entendeu? Então assim, qual que é o lance, né, da transcendência? É isso. Então ali eu percebi, eu comecei a andar ali, tentar os negocinhos, e eu acertei algumas coisinhas. Eu lembro do Ramon falando, pô, olha, você conseguiu entrar e sair numa session sem freio, entendeu? Em um certo espaço. Um espaço muito limitado. Uma vez eu vim fazer show, isso eu já comentei pra você. Isso eu comentei, não tô falando agora de média não. Eu comentei com você, eu vim fazer show em Itapevi com a Alan, inauguração do shopping. Sim, exato. E aí depois a gente veio andar num estacionamento, eu, você, o pessoal todo, né? Pinguim e tal, e você já era sem freio. Ninguém no Brasil andava sem freio. Andar, chegar e jogar rolling pra entrar e sair e tal. E você fazia tig-bit, sair, tal, várias sessions. Aquilo me impressionou muito, porque tava flow, tava entrar, sair, e tinha um rolê completo, né? Não era uma coisinha do tirou o freio e pá, não, era um rolê completo. Aquilo me impressionou profundamente, porque a gente veio pra outro lugar fazer show, chegou aqui achando que ia ser rei, chegou aqui, opa, peraí, opa, cara moderno. E aí aquilo, o Alan não ligava, mas eu ligava pra aquilo. Eu falei, opa, peraí, aquilo, porque eu queria andar na ponta. O Alan queria fazer o show e era aquilo ali, beleza, a gente fazia o show. Mas eu já não. Chegou, tem atleta, vou mostrar as boas aí, meu, pra não passar vergonha, né, meu? Mas, cara, ali aquilo me deixou meio em choque, pô, Balu, pá, os caras no Ibira, o alemão, tal. E aí, eu tirei o freio. Eu falei, eu vou tirar o freio. Eu tirei o freio, o único problema que eu tinha era frear na rua. Então eu tirava o freio no lugar que eu treinava. Depois eu colocava, todo dia, tirava, colocava, e regulava e tal. Chegou num ponto que eu cansei, aí eu parei de tirar o freio. Eu tirei de vez. E ficou os pinos ali, qualquer coisa eu coloco. Aí um dia eu peguei a serra e encerrei os pinos. E eu falei, eu nunca mais vou colocar. Se libertou. Me libertei mesmo, eu falei, eu vou andar na rua assim e tal. Bom, essa foi a parte dos freios. Isso foi, por incrível que pareça, eu falo pra todo mundo, profundamente revitalizador. Eu renasci, eu passei a andar de verdade, eu passei a equilibrar de verdade nas manobras que eu não equilibrava, eu passei a fazer manobras que eu achava que eu fazia. Você acha que faz uma nose wheel se você empina ela, brecando e anda brecando, você acha que você faz uma nose wheel. A partir do momento que você tira o freio e fala, vai, faz, aí ele leva 3, 4 anos para dar uma volta de 5 metros, aí ele percebe que ele não fazia, entende? Então eu percebi o quanto eu não fazia as manobras e passei a fazê-las, né, de verdade. E aí eu passei a possuí-las de verdade. E aí com equilíbrio verdadeiro. Bom, comecei a reparar, né, que no Ibira mesmo, o Rogério e o Vlad já estavam avançados, né, já faziam algumas manobras de nose wheel. Sim. O Rogério já subia nose sem pôr a pé na pedaleira, ele subia direto e tal. Detalhes, né? Mas eu já comecei a reparar nos detalhes, que eu nem percebia, né? Aí eu comecei a reparar, porque eu falei, deixa eu tentar, nossa, é difícil, você vai tentar ser, caramba, puta, o cara fazia isso em 1900, aí você começa, e aí eu comecei no Ibira, e travar mais amizade com os caras, entender a cabeça deles, meu. Comecei a conversar com eles, e eles não estavam entendendo muito, mas aí sacaram, o que esse cara tá aqui? Porra, né, antes falava mal dos caras que andam sem freio, agora arrancou o freio e tá vindo aqui, tipo Paulo de Tarso, perseguia Jesus, dali a pouco sai pregando Jesus, os caras, mano, você não perseguiu o cara? Né? E eu comecei a perseguir esses caras, do bom sentido, queria entender a cabeça deles e tal, e admirar demais, meu. Puto, um profundo respeito, assim que, não que eu não respeitasse, mas eu não via nada naquilo, mas eu falei, não, cara, isso é extremamente radical, isso é o máximo, cara. Os caras estavam na ponta. E comecei a andar e treinar muito e tal. E manobras do pedal. E aí eu pensei no primeiro pivô. Aí que tá, porque fazia uma manobra só no pedal, entra, sobe, anda, beleza. Eu falei, pô, cara, mas e a segunda manobra conjugada? Pô, e aí?
Aí veio o Cal Cruiser pra steamroller. Pô, tinha que virar pé no pedal, um negócio absurdo. No começo eu pulava, que era pior, eu pulava e caía no steamroller e segurava. Aí depois eu aprendi o pivô. E daí, da segunda tornada possível, eu falei, pô, mas e a terceira? Será que é possível? E a quarta? E a quinta? E no final eu tava fazendo sessions de 4, 5, 6, tal. Então assim, eu fui desenvolvendo. As coisas não acontecem como as pessoas pensam, sabe? O cara quer treinar uma manobra hoje, fala assim, pô, eu quero aprender uma cliffhanger e ficar girando. Beleza, você quer aprender? Cara, vai demorar o mesmo tempo que pra todo mundo. Mas o cara ali faz facinho, não, mas ele faz há 5 anos isso aí. É que ele queria tanto fazer que ele aguentou 5 anos e agora ele tá se divertindo. Então assim, o Flatland, cara, é uma lição de paciência, de dedicação, cara, de humildade, de ficar na frente de um monte de gente errando e caindo e aguentando questionamentos de pessoas, entendeu? É você realmente persistir, né? Tem dia que tá lindo, mas tem dia que tá um frio. Eu vejo suas postagens, tem dia que tá garoando, frio, bom, mas é o único horário que dá pra você andar, você vai lá de jaqueta, você tá lá andando. Ah, não, eu vou ter que abrir a loja, eu vou andar agora. Pô, tem gente que prefere dormir, né? O Zebu acorda cedão, o cara vai treinar, cara. Eu tava também fazendo isso, o Geraldo, indo de manhã cedo e tal. Enfim, todo mundo faz. O Clebon, cara, treina, vai trabalhar e tal. Quer dizer, não há facilidades, meu. Não há realmente. Não há, meu. Tudo é difícil, cara. Tudo é árduo, cara. Tudo é trabalhoso. Então, se a pessoa não pensar em construir esse muro do Flatland, tijolinho por tijolinho, né? Eu vim conversando com o Ramon a respeito de stem lashes, né? Da primeira vez que você vê, todo mundo, o mundo inteiro foi lá no dia, na mesma hora, botar o pezinho lá e sentir qual é que é. Quem não fez? Quem nunca? Quem nunca? E aí o cara, alguns mais persistentes, na primeira já desistiu. Alguns tentaram umas 10, 20, outros tentaram até um dia inteiro e já falaram, mano, vai dar trabalho. Muita parte do joelho, meu, coluna, na posição. Cara, eu vou te falar uma coisa. O primeiro eu falei, não, eu vou ficar um dia inteiro. Não, eu vou ficar um dia inteiro, porque eu sempre tentava alguns minutos, falava, não, hoje eu vou treinar 1 hora. Eu ficava alguns minutos, já assistia os primeiros tombos. Você lembra aquele tombo que você pegou eu na Roosevelt, que eu fui, que o pé enroscou aqui e eu fui assim, ó. Pá. Cara, é aquilo o tempo todo. Cara, o dia que eu falei, eu vou ficar um dia inteiro, tipo 4 horas treinando stem lash. Aí o peito do pé, aqui a parte de baixo, a sola aqui, de ficar pisando ali. No outro dia, eu não punho o pé no chão de dor, porque o pé não estava acostumado, não tem músculo, não tem nada ali. E aí eu não conseguia, aí eu precisei ficar quase 10 dias pro pé restaurar, para eu poder tentar de novo. E aí eu já tinha perdido tudo aquilo que eu tentei. Aí, pá, tá. Então a primeira coisa que vai acontecer em qualquer manobra, o corpo vai acordar os músculos. Você vai sentir dor, você vai criar o músculo necessário. Hoje eu tenho o pé aqui embaixo, tem calo, cara. É um calo enorme e o pé inchadão de músculo. É musculoso. Por quê? Porque depois de anos fazendo aquilo, eu não sinto dor, cansaço na perna, isso, aquilo. Eu vivia com dores, problemas de tornozelo e tal. Tudo isso você vai passar. Você fortificou o corpo, exatamente. Mas sempre assim. Neste momento agora, por exemplo, eu tô tomando Tandrilax, que é um anti-inflamatório, né? Então assim, é por causa do punho, de tanto, né, de força, e da costela, que eu tava zoado aí, Então assim, você vai, todo atleta passa por isso. É velho, é isso aqui. Não, todo atleta, cara. Se for conversar, putz, meu, Neymar teve lesão, ficou um tempo parado e tal. Todo atleta que começa de alto rendimento, que quer ultrapassar os limites, ele vai ter lesões, ele vai sacrificar o corpo, ele vai sacrificar os pneus, a bike, ele vai sacrificar o tempo, ele vai deixar de fazer. Eu várias vezes eu deixei de sair à noite, né, sexta à noite, pra estar sábado de cedinho no PJ, treinando. Então, sexta à noite, cara, imagina, eu tenho uma loja de discos no centro, conheço todos os DJs, eu tenho VIP em tudo quanto é festa, cara. Sabe, eu recebo o telefonema do Di Mello reclamando, eu olhei na plateia, você não tava lá de novo, hein, tal. Tipo, um monte de gente cobrando, né, pra eu estar presente nas festas e tal, sem pagar nada e tal. E eu deixo de ir, dou desculpa, falo, não, sou tiozinho e tal, pra estar cedo no outro dia treinando e tal, com o maior prazer, entende? Então, assim, isso é um lifestyle, eu tomei pra mim, criar as manobras, chegar num ponto de falar, bom, esse pivô aqui não existe, então eu vou ter que fazer, porque quando eu comecei a pensar dos pivôs de pedal, de mesa, de pedaleira, de quadro, disso, daquilo, não tinha nada, então eu falei, bom, eu vou fazer isso,
eu vou ter que desenvolver essas coisas, Sim, entendeu? Eu vou ter que sacrificar tempo, eu vou ter que... Então assim, enfim, alguém vai ter que fazer isso. E no futuro, pros outros copiarem, entende? Você deixa as bases aí pros outros usarem, Sim, sim. entendeu? Isso não tem nada de errado. O atleta, que cria bastante e é copiado, ele tem que se sentir orgulhoso. Tem que se sentir orgulhoso que ele contribuiu com o esporte, para o esporte crescer, não só participando do esporte, mas deixando um material para a galera usufruir depois, entendeu? E Léo, a entrevista tá intensa. Se ficar aqui o dia inteiro a gente vai filosofar sobre o BMX Flatland. Me defina aí entre 3 frases aí lindas o BMX. Pode parecer clichê, mas é vida. Quando eu falo vida, é vida mesmo, é viver, é se sentir completo, incluindo saúde, é vida. É um direcionamento para a vida, sabe? Da mesma maneira que uma pessoa se torna jogador, ou isso, ou aquilo, ou um profissional numa área, é vida. Eu vivo, eu existo através desse esporte, tudo aconteceu para mim através. Então é vida e é minha vida. Puxa vida. É também, hoje não é uma realidade muito, mas é também profissão, é subsistência também. Eu durante 20 anos praticamente, eu como atleta, tá, enfim, eu vivi bem, né, através da Caloi e tudo mais, patrocinadores aleatórios, eu vivi muito bem, eu tive privilégios de viajar, de conhecer muitos lugares, coisas que as pessoas guardam dinheiro para fazer, né, de comer em bons restaurantes, de conhecer hotéis, lugares, ir pro exterior, etc, e conhecer atletas e tudo mais, né, tudo que engloba. Então, realmente também é profissão, sabe, também se torna. Sim, e a terceira? É filosofia eu encaro como filosofia e espiritualidade. Isso, pra mim, na verdade é a primeira coisa. Sim. É o que norteia a vida, né? É o que, nesse momento... Tava conversando com o Ramon, pô, se eu não andasse de bike, então tá, estamos aí isolados e tal. Então o lado profissional ficou parado e a bike não é mais uma profissão, mas a bike, ela completa hoje a minha vida totalmente. Eu estou só, né? E ao mesmo tempo, a bike, eu vou treinar através da bike, há uma interatividade com a natureza e com as pessoas e com o ambiente. Eu interajo, né? O nome do esporte é solo, né? E, pô, solo, eu sou uma pessoa do elemento solo, eu não sou do ar, da água, tá? O meu negócio sempre foi o piso, o chão, a terra mesmo, meu elemento, entende? De estar aqui, eu sou pé no chão, entendeu? Eu sou espiritualista, mas eu sou um cientista também, causa e efeito, sabe? Se eu fiz a manobra assim, eu vou repetir assim, ela acontece de novo. Então na vida, se eu trabalho, eu recebo, se eu faço assim, dá certo, se eu faço errado, dá errado. Eu trabalho dessa maneira, entendeu? Então a bike, ela prova isso pra você o tempo todo, sabe? A pessoa que chega pra mim e fala que não leva jeito pra isso e aquilo, ela não causa o efeito que ela quer um efeito sem causa, né? Então ela não treina. Ah, mas eu tentei as manobras, eu treinei bastante e não consegui. Ela fala, defina bastante, né? O que você chama de bastante, eu chamo de pouco, porque eu treinei bastante, porque eu treinei o bastante, o suficiente pra fazer, porque eu treinei até fazer. A pessoa acha que ela estipula, vou treinar 10 dias, se não sair, é porque não dá. Você entende? Cara, isso não existe, entende? Aquela parede cabe em X tijolos. Se você já empilhar aqui os X tijolos e colocar até o último, ela vai ficar igualzinha ali. Se você fizer outra ali, fica igualzinha. É só botar 100 tijolos, a fórmula é essa. Então, qual que é a fórmula de qualquer manobra? É isso. Não tem privilégio pra ninguém, sabe? Ninguém tem privilégio físico de maneira alguma, nem material, cara, nem de peça, nem de nada, cara. Isso são tudo limitações da nossa mente preguiçosa que não quer ir pro ar do trabalho, de realizar a manobra dia a dia com seu suor lá naquele solzinho no seu chão. Na verdade é assim que é, não tem segredo. É isso aí, né? As palavras na filosofia Léo Claro, né? Um fenômeno aí do BMX Flatland profissional. Há quantos anos, Léo? Tempo, 35 anos. É porque eu tô começando. Tem um espírito jovem, né? Eu comparo com o que eu quero andar, então é pouco, né? Então... Juventude total. Isso aí, galerinha.
vamos encerrar aqui, que já está escurecendo também, senão a gente fica aí noites e noites falando. Obrigado pela oportunidade. E a Murphy Association agradece ao Catraca BMX Flatland, a Ramon, a todos os atletas aí que vão assistir. Comentem, dê seu like, né? Vamos parar de ser um pouco egoísta, né? Só ir lá, olhar, vamos comentar, faz pergunta, certo? Que a gente agradece, certo, Léo? Muito obrigado, Alemão. Valeu, man. Muito obrigado.